Pois bem, boa tarde a todos. Hoje, sexta-feira santa, né? Ou sexta-feira maior. É o dia que Jesus morreu na cruz por nós, né? Na sexta-feira, às 3 horas da tarde. Então, é um dia de respeito, né? Da gente respeitar por esse acontecimento maior do nosso calendário cristão, né? Da liturgia da palavra. Foi a paixão, morte e ressurreição de Jesus. Um dia de nós respeitar e ver o que Cristo passou na cruz por nós, para nos salvar, né? E como diz aqui na leitura também, nós iremos nos salvar se a gente respeitar e cumprir com os ensinamentos de Jesus, né? E assim, que nós iremos nos salvar através das cruzes de cada dia, né? Que cada um de nós temos as nossas cruzes, os desafios, os problemas da vida, né? Para a gente resolver. E sem abandonar a igreja, sem abandonar a comunidade, a nossa família, de olho em Cristo, na sua cruz, né? Do que Ele passou por nós, sem descer das cruzes, né? É que nós vamos chegar lá também, né? Ressurgir dos mortos. Então aqui é uma narrativa do que aconteceu com Jesus nos últimos dias dele aqui na terra. No último dia, aliás. Não tem missa hoje, não tem celebração, é só essa narrativa, né? Então vamos ouvir aqui com atenção e vamos começar aqui. O Deus foi por nós que o Cristo, vosso Filho, derramando o seu sangue, instituiu o mistério da Páscoa. Lembrai-vos sempre de vossas misericórdias e santificai-nos pela vossa constante proteção, por Cristo nosso Senhor. Primeira leitura. Leitura do livro do profeta Isaías. Eis-o, o meu servo será bem sucedido. Sua ascensão será ao mais alto grau. Assim, como muitos ficarão pasmados ao vê-lo, tão desfigurado ele estava, que não parecia ser um homem ou ter aspecto humano. Do mesmo modo, ele espalhará sua fama entre os povos. Diante dele, os reis se manterão em silêncio, vendo algo que nunca lhes foi narrado e conhecendo coisas que jamais ouviram. Quem de nós deu crédito ao que ouvimos? E a quem foi dado reconhecer a força do Senhor? Diante do Senhor, ele cresceu como um renovo de planta ou como raiz de terra seca. Não tinha beleza nem atrativo para os olhares. Não tinha aparência que nos agradasse. Ele era desprezado como o último dos mortais, homem coberto de dores, cheio de sofrimentos. Passando por ele, tapávamos o rosto. Tão desprezível era, não fazíamos caso dele. A verdade é que ele tomava sobre si nossas enfermidades e sofria ele mesmo nossas dores, e nós pensávamos fosse um chagado, golpeado por Deus e humilhado. Mas ele foi ferido por causa de nossos pecados, esmagado por causa de nossos crimes. A punição a ele imposta era o preço da nossa paz, e as suas feridas o preço de nossa cura. Todos nós vagávamos como ovelhas desgarradas, cada qual seguindo o seu caminho. E o Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós. Foi maltratado e submeteu-se não a abrir a boca, como o cordeiro levado ao matadouro ou como ovelha diante dos que a tosquiam. Ele não abriu a boca. Foi atormentado pela angústia e foi condenado. Quem se preocuparia com a sua história de origem? Ele foi eliminado do mundo dos vivos, e por causa do pecado do meu povo, foi golpeado até morrer. Deram-lhe sepultura entre os ímpios, um túmulo entre os ricos, porque ele não praticou o mal, nem se encontrou falsidade em suas palavras.
O Senhor quis macerá-lo com sofrimentos. Oferecendo sua vida em expiação, ele terá descendência duradoura e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Por esta vida de sofrimento, alcançará a luz e uma ciência perfeita. Meu servo, o justo, fará justos inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. Por isso, compartilharei com ele multidões, e ele repetirá suas riquezas com os valentes seguidores, pois entregou o corpo à morte, sendo contado como um malfeitor. Ele, na verdade, resgatava o pecado de todos, intercedia em favor dos pecadores. Palavra do Senhor. Salmo responsorial. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, todos. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Senhor, eu ponho em vós minha esperança, que eu não fique envergonhado eternamente. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito, porque vós me salvareis, ó Deus fiel. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Tornei-me opróbrio do inimigo, o desprezo e a zombaria dos vizinhos, objeto de pavor para os amigos. Fogem de mim os que me veem pelas ruas, os corações me esqueceram como morto. Tornei-me como um vaso despedaçado, todos. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. A vós, porém, ó meu Senhor, eu me confio, e afirmo que vós sois o meu Deus. Eu entrego em minhas mãos o meu destino. Libertai-o do inimigo e do opressor, todos. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Mostrei serena a vossa face ao vosso servo. Salvai-me pela vossa compaixão. Fortalecei os corações, tende coragem. Todos vós que eu, Senhor, vos confiei. Todos. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Segunda leitura. Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, temos um sumo sacerdote eminente que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso permanecemos firmes na fé que professamos. Com efeito, temos o sumo sacerdote capaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo, como nós, com exceção do pecado. Aproximamos então com toda confiança do trono da graça para conseguirmos misericórdia e alcançamos a graça de um auxílio no momento oportuno. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas com forte clamor e lágrimas àquele que era capaz de salvá-lo da morte, e foi atendido por causa de sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o significado, a obediência a Deus, por aquilo que ele sofreu, mas na sua consumação de sua vida tornou-se causa de salvação eterna para todos os que ele obedeceram. Palavra do Senhor. De pé, vamos aclamar o Evangelho. Salve o Cristo obediente, salve o amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu na luz. Salve o Cristo obediente, salve o amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu na luz.
paixão de nosso Senhor Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente do Cedrão. Havia aí um jardim onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com os seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus, e chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que iria acontecer, saiu ao encontro deles e disse: A quem procurais? Responderam. A Jesus o Nazareno. Ele disse: Sou eu. Sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles, quando Jesus disse: Sou eu. Eles recuaram e caíram por terra. De novo lhe perguntou. A quem procurais? Eles responderam. A Jesus o Nazareno. Jesus respondeu. Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que estes se retirem. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: Não perdi nenhum daqueles que me confiastes. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: Guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que meu pai me deu? Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram, conduziram-no primeiro a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: é preferível que um só morra pelo povo. Simão, Pedro e um outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu e conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro: Não pertences também tu aos discípulos deste homem? Ele respondeu: Não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles, aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seus ensinamentos. Jesus lhe respondeu: Eu falei às claras ao mundo. Ensinei sempre na sinagoga, no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que falei, e eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estavam deu-lhe uma bofetada, dizendo: É assim que responde ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: Se respondem mal, mostra em que, mas se falei bem, por que me bates? Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá, em pé, aquecendo. Disseram-lhe: Não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou. Não. Então um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: Será que não te vi no jardim com ele? Novamente Pedro negou, e na mesma hora o galo cantou. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador.
Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio, para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: Que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam: Se não fosse malfeitor, não o teríamos entregue a ti. Pilatos disse: Tomai-os mesmo e julgai, de acordo com vossa lei. Os judeus lhe responderam: Todos, nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe. Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isso por ti mesmo, ou outros te disseram isto de mim? Pilatos falou, por acaso sou judeu? O teu povo e o sumo sacerdote te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus. Então tu és rei? Jesus respondeu: Tu o dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus. O que é a verdade? Ao dizer isto, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhe: Eu não encontro nenhuma culpa nele, mas existe entre vós um costume, que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo. Este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinho e a colocaram na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho. Aproximavam-se dele e diziam: Viva o rei dos judeus. E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Olhai, eu o trago aqui fora, diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinho e o manto vermelho. Pilatos disse-lhe: Eis o homem. Quando viram Jesus, o sumo sacerdote e os guardas começaram a gritar. Crucificam-o, crucificam-o. Pilatos respondeu: Levai-o vós mesmos para o crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Nós temos uma lei, e segundo essa lei, ele deve morrer, por ser filho de Deus. Ao ouvir essas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus. De onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias autoridade alguma sobre mim, se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam: Se soltas este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei declara-se contra César. Ouvindo essas palavras, Pilatos levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento. Em hebraico, Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa. Por volta do meio-dia, Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam. Fora, fora, crucificam. Pilatos disse: Hei de crucificar o vosso rei?
Os sumos sacerdotes responderam. Não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado. E eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico Gólgota. Ali o crucificaram com outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escrevas o rei Escrevas dos rei judeus, de judeus, mas sim o que ele eu diz. sou o rei dos judeus. Pilatos respondeu. O que eu escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, em peça única, de alto a baixo. Disseram então entre si: Não vamos dividir a túnica, Tiremos teremos a sorte para ver quem será. Assim se cumpria a escritura que diz: repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados perto da cruz de Jesus. Estavam de pé a sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cleófas e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado, e para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram a boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Tudo se ajoelhou. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um soldado abriu-lhe um lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro. E ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura que diz: Não quebrarão nenhum dos ossos. E outra Escritura ainda diz: Olharão para aquele que ultrapassar. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas, por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo
que antes tinha ido de noite encontrar-se com Jesus, levou uns 30 quilos de perfume feito de mirra e aloés. Então tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no com os aromas em faixas de linho, como os judeus costumam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa, e como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pois bem, o Evangelho é muito extenso, né? Ouvindo as pregações hoje dos padres, nas pregações diárias que eles fazem do Evangelho de cada dia, né? Eles não leram o Evangelho, só fizeram comentário mais dessa primeira leitura aqui, né? Onde conta um pouco do que Jesus passou também por nós, né? Mas, como eu falei no começo, hoje é Sexta-feira Santa, né? Como todos nós sabemos, é um dia da gente respeitar e ver na cruz de Cristo, né, o que ele passou por cada um de nós, né? Jesus que veio para os pobres, para os pecadores, né, arrependidos, nasceu pobre, né, na manjedoura, lá no curral, porque não tinha espaço mais para ele lá na hospedaria, né, naquele dia que ele nasceu, na noite de Natal, porque lá já estava cheio, né, na hospedaria, que era o hotel da época. Houve aquele decreto de César Augusto para que todos fossem fazer aquele recenseamento, né? E todos tinham que ir para a sua terra natal. E José, que era descendente de Davi, ele foi para Jerusalém, para o nome da cidade, esqueci. Belém, né? Na Judéia. Aí ali chegando lá, né, os transportes eram os animais, né? E ele chegando lá já estava cheio daquelas pessoas que tinham mais condição, né? Lá na hospedaria. Aí José, mas Maria foi lá para o curral, né? E lá Maria já tinha completado os dias e nasceu naquele curral, né? Junto com os animais. Isso tudo é a pobreza de Jesus, né? Que veio para resgatar nós pobres em espírito, né? Só vai prestar atenção à história de Jesus, né? E tentar pôr em prática, né? Cumprir com ela, se a gente é humilde de coração. Essa é a pobreza que faz com que Jesus salve a cada um de nós, né? Através dessa humildade, dessa simplicidade que ele deu o exemplo, né? Sempre foi humilde e obediente, né? Foi se entregar de jumento, né? Na grande festa da Páscoa, e ali já despertou ele foi bem aplaudido com os ramos, né? No domingo de Ramos, e despertou interesse nas autoridades, né, por conta dos aplausos que ele foi acolhido lá no domingo de Ramos, né, quando começou a Semana Santa, no domingo passado, né. E ali eles apressaram em tramar a morte de Jesus, né, de matar ele mais depressa, antes que eles perdessem o reinado, né, o domínio dos reinados naquele tempo. E assim fizeram a acusação injusta, né? E mataram ele injustamente, né? O próprio Pôncio Pilatos não achou culpa nele, mas por a pressão do povo, né? Que o povo deu, ele teve medo, né? E se viu obrigado a condenar Jesus à morte de cruz, né? Injustamente. Ele não cometeu nenhum pecado, ele veio nos salvar, ele sempre falou a verdade, andou nas cidades, né? Fazendo as pregações nos povoados, pregações, as curas, os milagres, e muitas pessoas acreditaram naquilo ali, né? Que ele era o enviado de Deus, né? O Messias prometido por Deus. Mas os fariseus, né, os mestres da lei, sempre tinham inveja disso aí, porque o pessoal, eles já tinham o domínio, né, na área da política e da religião. Eles já tinham o domínio das comunidades, do povo daquele tempo.
Então eles viram que iam perder para Jesus, né? Porque Jesus estava mostrando que ele era mesmo o enviado de Deus, através das curas. E o pessoal ia aderindo para Jesus. E eles tiveram medo disso aí, né? De perder a popularidade. Então toda a vida eles tramaram a morte de Jesus. Eles andavam atrás de Jesus, não por a pregação, as pregações, não por as curas, mas para poder acusar ele, né? E alguma coisa errada que Jesus viesse os prejudicar. Mas a hora de Jesus não havia chegado ainda, né? Veio acontecer isso agora na Semana Santa, de domingo de Ramos para cá. Né? E tudo de ruim aconteceu com Jesus, né? Ele foi traído e vendido, né? Por Judas Iscariotes, que era um discípulo dele, né? O Judas que deu o beijo da traição, através daquele beijo, foi entregue a Jesus para esses malvados, né? Matar ele com a maior perversidade do mundo, que já existia na face da terra. E tudo isso para nos resgatar, nos salvar, nós, que hoje também, nós traímos também a igreja de Cristo, né? A igreja católica, né? Com tantas coisas que tem por aí, se a gente não ter cuidado também, a gente trai. Nós que batemos palma para Jesus, né? Levantamos os raminhos no domingo de Ramos, né? Mas depois, na hora certa, que é na Semana Santa, na paixão, morte e ressurreição, a gente vai procurar os Barrabás da vida, né? Vai bater palma para eles e mandar crucificar Jesus, deixar Jesus na cruz, né? Que é a igreja de Cristo, a igreja católica, apostólica, romana, que vai passar por tudo que ele passou. Essa igreja está passando, e no momento que aproxima o final dos tempos, a segunda vida de Jesus, isso vai apertando contra a igreja católica, né? Também apregando ela na cruz, né? Matando ela também, né? Não deixando que as pessoas se segurem dentro da igreja. O mundo vai criando outras coisas por aí para puxar aqueles que são mais fracos, né? E não tendo outra saída, não vê outro motivo de alegria em outro lugar, e procura aquelas coisas em busca preencher esse vazio que existe em cada um de nós, né? Mas buscando nos lugares errados, né? Ele nunca a gente vai preencher esse vazio que existe em nossos corações buscando nas coisas do mundo. Pode por aí que o vazio está muito maior do que antes, né? Quem busca preencher nas coisas do mundo. Então só Jesus, olhando a cruz de Cristo, é que nós vamos preencher esse vazio que existe dentro de nós, né? Olhando para a cruz dele, o que ele passou, nessa história aqui, não é olhando para cá não, é na história, a gente lendo aqui e vê o que ele passou por nós, né? Então a gente vai se conformar e a gente vai ter como nosso guia, o nosso mestre, e vai suportar os problemas do dia a dia, enfrentando sem desistir, né, das cruzes de cada um de nós, né? Que cada um de nós temos as nossas cruzes. Então é olhando para a cruz de Cristo, sem abandonar, sem descer dela, né? Que é os nossos problemas do dia a dia. A gente tem que resolver sem abandonar a igreja, sem abandonar a comunidade, sem abandonar a família, né? Em casa, em nossas casas. Então não é descendo, não é fugindo, procurando as alegrias falsas da vida por aí, que a gente vai resolver os problemas, não, vai ficar pior. Pois é, de tudo de ruim que você possa imaginar que já aconteceu com você, Jesus passou por muito, muito mais do que isso aí, né? Ele foi condenado injustamente sem ter cometido pecado, sem ter cometido erro, sem ter falta. Foi açoitado, né? Dizem, não tem na escritura, mas dizem que foi umas 5.000, né? Chicotadas tinha na ponta daquela chicote, que era vários num chicote só, né? Tinha ponta de ferro que entrava todinho na carne e vinha rasgando, né? E depois que fizeram toda essa maldade, botaram ele para carregar a cruz até lá no lugar, no Calvário, né? No lugar dele de enfiar a cruz. Ele mesmo foi carregando a cruz, né? E caiu pelo caminho que ele não aguentou. E eles não ajudaram ele, né? Quem ajudou foi esse Simão Cirineu, foi quem teve compaixão e ajudou ele lá, né? Mas sempre era o chicote comendo, né? Eles não ajudavam, era sempre batendo nele para ele levantar e levar a coisa até lá. Até que chegou o lugar dele, lá no local, e lá eles esfinharam aqueles pregos, né? De 30 centímetros, não sei quantos centímetros, 30 centímetros, não sei bem não. 12.
Pois é. Enfiaram ele na cruz, né? Nas mãos dele, né? Nas duas mãos e nos pés, e levantou a cruz, né? Como todos nós vemos os filmes por aí, né? E a gente acha que é mentira aquilo ali, a gente vê mas ali eu acredito que não é nem uma metade do que Jesus passou, que a gente vê naqueles filminhos. Se você ver aqui a primeira leitura, vai falar um pouco, né, do que Jesus passou. Né? Não vou ler porque já está muito extenso aqui. Né? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para você, Senhor. Agora é só umas orações aí. Né? Quer fazer? Né? Essas orações que tem aí, até o final. Né? Depois do. Sim, oração universal. Pode começar aí. Oração universal pela Santa Igreja. Oremos todos de pé, né? Quando fala oremos, é de pé. Irmãos e irmãs, caríssimos pela Santa Igreja de Deus, que o Senhor nosso Deus lhe dê a paz e a unidade, que Ele a proteja por toda a terra e nos conceda uma vida calma e tranquila para a sua própria glória. Deus eterno e todo-poderoso, que em Cristo revelastes a vossa glória a todos os povos, velai sobre a obra do vosso amor, que a vossa igreja, espalhada por todo o mundo, permaneça inabalável na fé e proclame sempre o vosso nome, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelo Papa, Oremos pelo nosso Santo Padre, o Papa Francisco, o Senhor nosso Deus, que o escolheu para o episcopado. Conserve são e salvo à frente da sua igreja, governando o povo de Deus. Deus eterno e todo-poderoso, que dispusestes todas as coisas com sabedoria, dignai-vos escutar vossos pedidos, protegei com amor o pontífice que escolhestes para que o povo cristão que governais por meio dele possa crescer em sua fé, por Cristo nosso Senhor. Por todas as ordens e categorias de fiéis. Oremos pelos nossos bispos, por todos os bispos, presbíteros e diáconos da igreja e por todo o povo fiel. Deus eterno e todo-poderoso, que santificais e governais pelo vosso Espírito todo o corpo da igreja, escutai as súplicas que vos dirigimos por todos os ministros do vosso povo. Fazei que cada um, pelo dom da vossa graça, vos sirva com fidelidade, por Cristo nosso Senhor. Pelos catecúmenos. Oremos pelo nosso bispo. Catecúmenos. Oremos pelos nossos catecúmenos, que o Senhor nosso Deus abra os seus corações e as portas da misericórdia, para que, tendo recebido nas águas do batismo o perdão de todos os seus pecados, sejam incorporados no Cristo Jesus. Deus eterno e todo-poderoso, que por novos nascimentos tornais fecunda a vossa igreja, aumentai a fé e o entendimento dos nossos catecúmenos, para que, renascidos pelo batismo, sejam contados entre os vossos filhos adotivos, por Cristo nosso Senhor. Pela unidade dos cristãos, oremos por todos os nossos irmãos e irmãs que creem no Cristo, para que o Senhor nosso Deus se digne reunir e conservar na unidade da sua igreja
todos os que vivem segundo a verdade. Deus eterno e todo-poderoso, que reunis o que está disperso e conservais o que está unido, velai sobre o rebanho do vosso Filho, e a integridade da fé e os laços da caridade unam os que foram consagrados por um só batismo, por Cristo nosso Senhor. Oremos pelos judeus, aos quais o Senhor nosso Deus falou em primeiro lugar, a fim de que cresçam na fidelidade de sua aliança e no amor do seu nome. Deus eterno e todo-poderoso, que fizeste vossas promessas a Abraão e seus descendentes, escutai as preces da vossa igreja, que o povo que da primitiva aliança mereça alcançar a plenitude da vossa redenção, por Cristo nosso Senhor. Oremos pelos que não creem no Cristo, para que, iluminados pelo Espírito Santo, possam também ingressar no caminho da salvação. Deus eterno e todo-poderoso, dai aos que não creem no Cristo e caminham sob o vosso olhar, com sinceridade de coração, chegar ao conhecimento da verdade, e fazer que sejamos no mundo testemunhas mais fiéis da vossa caridade, amando-nos melhor uns aos outros e participando com maior solicitude do mistério da vossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelos que não reconhecem a Deus, para que, buscando lealmente o que é reto, possam chegar ao Deus verdadeiro. Deus eterno e todo-poderoso, vós criastes todos os seres humanos e pusestes em seu coração o desejo de procurar-vos, para que, tendo-vos encontrado só em vós, achassem repouso. Concedei que entre as dificuldades deste mundo, discernindo os sinais da vossa bondade e vendo o testemunho das boas obras daqueles que creem em vós, tenham alegria de proclamar que sois o único Deus, verdadeiro e Pai de todos os seres humanos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos por todos os governantes, que o nosso Deus e Senhor, segundo sua vontade, lhe dirija o espírito e o coração, para que todos possam gozar de verdadeira paz e liberdade. Deus eterno e todo-poderoso, que tendes na mão o coração dos seres humanos e o direito dos povos, olhai com bondade aqueles que nos governam, que por vossa graça se consolidem por toda a terra a segurança e a paz, a prosperidade das nações e a liberdade religiosa, por Cristo nosso Senhor. Oremos, irmãos e irmãs, a Deus Pai Todo-Poderoso, para que livre o mundo de todo erro, expulse as doenças e afugente a fome, abra as prisões e liberte os cativos. Vale pela segurança dos viajantes e transeuntes, repatrie os estílados de saúde aos doentes e a salvação aos que agonizam. Deus eterno e todo-poderoso, sois a consolação dos aflitos e a força dos que labutam. Cheguem até vós as preces dos que clamam em sua aflição, seja quais forem os seus sofrimentos, para que se alegrem em suas provações, com o socorro da vossa misericórdia, por Cristo nosso Senhor.
eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Todos, vinde e adoremos. Canto para a adoração da cruz. Todo mundo chegou e foi o final da cruz aqui diante desse tempo, né? Venho do sul e do norte, do oeste e do leste, de todo lugar. Na estrada da vida eu percorro, levando socorro a quem precisar. O assunto de paz é meu forte, eu cruzo montanhas e vou aprender. O mundo não me satisfaz, o que eu quero é a paz, o que eu quero é viver. No peito eu levo uma cruz, no meu coração, o que disse Jesus. No peito eu levo uma cruz, no meu coração, o que disse Jesus. Eu sei que eu não tenho a idade da maturidade de quem já viveu, mas sei que eu já tenho a idade de ver a verdade, o que eu quero é seu. De um mundo ferido e cansado, de um triste passado, de guerra sem fim. Tem medo da bomba que fez e da fé que desfez, mas aponta pra mim. No peito eu levo uma cruz, no meu coração, o que disse Jesus. No peito eu levo uma cruz, no meu coração, o que disse Jesus. Eu venho do sul e do norte, do oeste e do leste, de todo lugar. Na estrada da vida eu percorro, levando socorro a quem precisar. Assunto de paz é meu forte, eu cruzo montanhas e vou aprender. O mundo não me satisfaz, o que eu quero é a paz, o que eu quero é viver. No peito eu levo uma cruz, no meu coração, o que disse Jesus. No peito eu levo uma cruz, no meu coração, o que disse Jesus. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Senhor Jesus Cristo, que Disseste disseste aos aos vossos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai, Senhor, o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. E agora, Senhor. Oremos. O Deus que nos renovastes pela santa morte e ressurreição do vosso Cristo, conservai em nós a obra de vossa misericórdia, para que pela participação desse mistério vos consagremos sempre a nossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Oração sobre o povo. Que a vossa
Bênção, ó Deus, desça copiosa sobre o vosso povo, que acaba de celebrar a morte do vosso Filho, na esperança da sua ressurreição. Venha o vosso perdão, seja dado o vosso consolo, cresça a fé verdadeira e a redenção se confirme. Por Cristo nosso Senhor. Todos se retirem em silêncio. Silêncio.